Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como funciona o sistema de partida estrela-triângulo para uma rede de 440 volts. A ideia desse vídeo então surgiu a partir da pergunta de um amigo nosso aqui do canal, que ele perguntou como funciona então o sistema estrela-triângulo para a rede de 440 volts. Estou deixando aí na tela o comentário do nosso amigo. E esse sistema ele vai funcionar da seguinte forma. Primeiramente, a gente precisa entender que o sistema estrela-triângulo ele vai partir com a tensão nominal, a tensão da rede, porém com um fechamento diferente, ou seja, com um fechamento para uma tensão maior. Por exemplo, primeiro estágio aqui desse sistema, ele vai funcionar primeiro com um fechamento para 760 volts, primeiro estágio, a gente vai botar aqui, ele vai partir em estrela. E no segundo estágio, ele vai partir com o fechamento em triângulo. Vale lembrar que esses fechamentos que eu vou mostrar aqui agora, eles vão acontecer mediante a combinação dos contatores, ou seja, da comutação dos contatores. Nós vamos ter lá, vou mostrar daqui a pouco, 3 contatores que fazem parte desse sistema, que é o K1, o K2 e o K3, e mediante a combinação desses estágios de funcionamento, nós vamos ter então o fechamento em triângulo e o fechamento em estrela. Vale lembrar também o seguinte, que aqui no canal nós temos aí uma playlist que fala sobre motores elétricos e temos os vídeos relacionados a esse assunto aqui, estrela triângulo também. E eu vou estar deixando aqui então na descrição do vídeo, desse vídeo, todos esses links aí. Então, primeiramente, a gente precisa entender como funciona a partida do motor para funcionar em 440 volts, motor de 12 pontas. Vai acontecer, a gente precisa fazer o fechamento da seguinte maneira. Primeiramente, eu vou fechar aqui então 4 com 7. 4 fica fechado aqui com 7. O 5 eu vou fechar com 8. E o 6 eu vou fechar com 9. Então aqui nós temos 3 conexões aqui. Nós temos 1, 2, 3 conexões, onde nós vamos fechar, unir, né, esses terminais, terminal 4 com 7 e isolar, terminal 5 com 8 e isolar, e o 6 com 9 também isolar. E vale lembrar o seguinte, que esse procedimento aqui, de fazer essa série com essas 3, né, com essas 6 bobinas, melhor dizendo, 2 em 2, a gente vai precisar também fazer para o fechamento em 760 volts. Então essa regra aqui, para esse funcionamento, para esse sistema, ele vai precisar acontecer tanto nessa situação de 440 volts, como também nessa situação para 760 volts. Então voltando aqui, eu tenho aqui já fechado 4 com 7, 5 com 8 e 6 com 9. Nós temos aqui a representação dos bobinados, né? Nós temos aqui os terminais, 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente vai alimentar aqui, como o nosso fechamento para 440 volts é em triângulo, o que eu preciso fazer também? Preciso fechar então 1 com 12. A gente vai fechar aqui, ó, 1 com 12. 1 fecha aqui com 12. O 2 a gente precisa fechar com 10. 2 fechado aqui com 10. E o 3 fechado com 11. 3 aqui com 11. E eu vou alimentar então esses terminais, o 1 com 12 numa fase, 2 com 10 na segunda fase e o 3 com 11 na terceira fase. Vou alimentar aqui então com a nossa rede trifásica R, S e T. Então esse é o fechamento do motor de 12 pontas para 440 volts. Como eu falei, esse fechamento ele vai acontecer a partir da comutação dos contatores. A gente vai ver daqui a pouco. Aqui eu tenho o fechamento desse motor para 760 volts. E eu vou fazer o seguinte, como eu falei, eu vou unir aqui então 4 com 7. Vou unir então 5 com 8. E também o 6 com 9. Da mesma forma
dessa situação aqui para 440 volts. Então, como aqui eu preciso alimentar esse motor em estrela, ou seja, uma estrela em série, uma estrela única, o que eu preciso fazer? Vou fechar então entre si aqui 10, 11 e 12. Fechado aqui. 10, 11 e 12. E vou alimentar então com a rede trifásica 1, 2 e 3. Vamos botar aqui alimentação R, S e T. Então, como eu falei, primeiro estágio a gente vai ver, ele vai partir em estrela, e o segundo estágio vai partir em triângulo. Então a gente vai ver então como funciona no circuito então de força dessa estrela triângulo. Aqui então nós temos aí a representação do diagrama de força desse sistema estrela triângulo. Temos aqui o contator K1, que é o principal, o K2 vai funcionar aqui em triângulo, e o K3 que vai funcionar em estrela. Então o K2 é triângulo, K3 estrela. Primeiro estágio, através aí do circuito de comando, né, da lógica de comando, vai funcionar então K1 juntamente com o K3, o K2 vai ficar fora. Então primeiro estágio aqui nós temos K1 e K3. E no segundo estágio, o K3 ele vai sair de linha e vai entrar então junto com o K1, o K2. Então vai ficar funcionando então K1 e K2 no segundo estágio, e o K3 vai ficar fora de operação. Então aqui segundo estágio, nós vamos ter então K1, K1 e K2 funcionando, certo? Então primeiramente aqui a gente tem o seguinte, eu tenho aqui a representação do motor, eu tenho aqui 1, 2 e 3, e 12, 10 e 11. Quando a gente faz lá então o fechamento, né, do motor entre os terminais 4 e 7, 5 e 8 e 6 e 9, a gente então deixa disponível apenas para ligação na caixa do motor esses 6 terminais. Então a gente vai ter disponível para ligação, para conexão, os terminais 1, 2 e 3, o 12, o 10 e o 11. Então aqui no primeiro estágio eu vou ter alimentando aqui 1, 2 e 3. Fechado aqui o K3, eu vou estar fechando aqui entre si o 12, o 10 e o 11. Então, K2 fora. Primeiro estágio, partida estrela. Como eu falei, 1, 2 e 3 alimentando aqui pela rede, sendo alimentado pela rede. E fechando entre si esses 3 terminais aqui, 12, 10 e 11. Passando então para o segundo estágio, o K3 vai sair, e eu vou ter então o K2 funcionando juntamente com o K1. Então como é que vai ficar então essa lógica aqui, né, essa combinação de terminais? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui o terminal 1, vou aqui sublinhar aqui para a gente acompanhar essa didática. O terminal 1, ele vai estar fechando aqui, ó, esse contator vai estar fechado, vai estar fechando aqui então 1 juntamente com o 12. Aqui, ó. Então eu vou ter, como a gente viu lá no primeiro desenho, eu vou ter o fechamento do 1 com 12. Esse contator vai estar fechado também, da mesma forma que o K1. E aqui a primeira ligação, 1 com 12. Segunda ligação, a gente vai fazer aqui então para a gente ter uma ideia melhor. Eu vou ter então o 2, vamos acompanhar aqui o 2, para ver como fica essa combinação. Passando aqui pelo contator que vai estar fechado. E eu vou ter então que o 2 ele vai estar ligado aqui com 10. Vai passar aqui por esse contator fechado também. E vai fazer aqui o fechamento com 10. Então nós temos aqui então 2 com 10. E agora a gente vai fazer aqui a representação do seguinte terminal, né, da seguinte ligação, que vai ser então 3 com 11. A gente vai acompanhar aqui, terminal 3, passando pelo contator que vai estar fechado, como a gente falou, e ele vai estar então sendo conectado aqui juntamente com o terminal 11. Então nós vamos ter aqui então o 3 fechado com 11. Então essa aí configura então o fechamento para triângulo, ou seja, para 440 volts. Então eu parto primeiro, como a gente viu,
com fechamento para estrela, fechamento para 760 volts, porém com a mesma tensão da rede, não vai mudar. E através desse fechamento estrela eu vou ter uma impedância maior, uma impedância interna maior e uma corrente menor. Isso no momento da partida. Sendo feita a comutação para triângulo, eu vou ter então um fechamento do motor para a tensão nominal, 440 volts, e eu vou ter então a corrente nominal, que é a corrente de funcionamento desse motor. Então tá aí, esse é o fechamento, esse é o sistema estrela-triângulo, né? Como se faz então o fechamento e o funcionamento do sistema estrela-triângulo para uma rede de 440 volts. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo também com seus amigos, e até o próximo vídeo. Grande abraço.